Você já parou para pensar que existe uma frequência invisível, emitida por você, que pode estar moldando cada detalhe da sua vida neste exato momento? Não é algo que se vê ou se toca, mas que atua silenciosamente, criando conexões, atraindo circunstâncias e até mesmo determinando a qualidade das suas experiências. Essa frequência oculta é o que muitas tradições espirituais e até a física quântica reconhecem como a base de toda manifestação. Mas será que você já se perguntou por que, mesmo desejando algo com tanta intensidade, muitas vezes não consegue atrair aquilo que realmente quer? Ou já questionou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades com facilidade, enquanto outras vivem em ciclos repetitivos de dificuldade? A resposta para ambas as questões está na frequência que cada um emite. Quando sua energia está em desalinhamento, você envia sinais contraditórios ao universo, e isso impede que seus desejos se materializem. Por outro lado, quando a sua vibração está elevada e coerente com o que você deseja, a realidade ao seu redor começa a se moldar de acordo com essa energia. Essa frequência oculta não é um mistério inatingível, mas sim algo que pode ser percebido e ajustado. Ela se revela nos seus pensamentos, no tom das suas emoções e até na forma como você reage a situações cotidianas. Cada vez que você escolhe nutrir sentimentos de gratidão, alegria e confiança, você recalibra sua vibração, aproximando-se daquilo que deseja viver. É nesse ponto que o segredo quântico começa a se tornar uma ferramenta prática, capaz de transformar o invisível em realidade concreta. A frequência oculta que habita em cada pessoa é como um ponto de partida, mas compreender como expandi-la é o que realmente define a capacidade de manifestar novas realidades. A expansão vibracional não acontece de forma automática, mas surge quando a consciência se abre para reconhecer que o universo responde à intensidade e qualidade da energia emitida. Esse é o segredo quântico que diferencia um desejo que permanece apenas no campo mental de uma manifestação que se concretiza no mundo físico. O processo de expansão vibracional começa quando se percebe que cada emoção gera um campo energético único. Emoções de medo, dúvida ou insegurança criam vibrações densas, que tendem a limitar as possibilidades ao redor. Já sentimentos de confiança, amor e entusiasmo abrem portas invisíveis, elevando o campo energético e atraindo situações que antes pareciam inalcançáveis. A chave está em cultivar, de maneira consciente e intencional, essas emoções que sustentam estados vibracionais mais elevados, transformando-os em uma nova base energética para a vida. A física quântica sugere que tudo está em constante movimento, e que as partículas respondem à energia com a qual interagem. De forma semelhante, a realidade de cada indivíduo se molda à vibração que ele emite de forma consistente. Isso significa que não basta apenas elevar a frequência em momentos específicos, mas sim manter essa elevação como um estado contínuo. É aí que a expansão vibracional se torna um exercício diário. Cada pensamento nutrido, cada reação emocional escolhida e cada intenção direcionada são tijolos que constroem a realidade manifestada. Imagine que sua vibração é como a frequência de uma estação de rádio. Se você deseja ouvir músicas alegres, não pode sintonizar uma estação de notícias pesadas. Do mesmo modo, se busca abundância, paz e plenitude, precisa alinhar sua energia às frequências que representam esses estados. Esse alinhamento é um processo de ajuste fino, no qual pequenas mudanças diárias, como substituir pensamentos negativos por afirmações positivas ou praticar a gratidão, produzem uma transformação significativa na sua frequência global. Outro aspecto essencial da expansão vibracional está no poder da intenção. Quando a mente e o coração se unem em um mesmo propósito, a energia emitida se intensifica, tornando-se magnética. A intenção clara age como um comando para o universo, direcionando o fluxo energético e acelerando a materialização dos desejos. Mas, para que esse processo seja consistente, é necessário também liberar resistências, crenças limitantes, padrões de autossabotagem e a necessidade de controlar cada detalhe. A expansão só acontece plenamente quando existe entrega, confiança e abertura para que o universo atue em harmonia com a energia que está sendo emitida.
A prática da expansão vibracional envolve tanto a consciência interna quanto a interação com o ambiente externo. Escolher ambientes que favoreçam a elevação energética, cercar-se de pessoas que compartilham estados vibracionais elevados e até mesmo cuidar do corpo físico por meio de respiração, movimento e alimentação são atitudes que reforçam o processo. Cada detalhe do cotidiano pode ser usado como ferramenta de recalibração vibracional, desde um simples momento de silêncio até uma prática de meditação profunda. O segredo quântico está em perceber que a expansão vibracional não se limita ao campo pessoal, mas influencia também a forma como cada indivíduo interage com o coletivo. Quando a frequência se eleva, as conexões se tornam mais fluidas, as oportunidades aparecem de maneira inesperada e as sincronicidades se multiplicam. O que antes parecia fruto do acaso começa a ser reconhecido como resultado da energia expandida, mostrando que a realidade é moldada de dentro para fora. A expansão vibracional, portanto, não é apenas uma prática, mas um estilo de vida. É a escolha consciente de viver em estados mais elevados, mesmo diante dos desafios, compreendendo que cada experiência é uma oportunidade de alinhar e fortalecer a própria energia. Quanto mais consistente for essa prática, mais perceptível se torna a transformação da realidade ao redor. E é nesse ponto que o segredo quântico se revela em sua totalidade. Ao expandir a própria vibração, abre-se um campo infinito de possibilidades, onde o que parecia distante passa a estar ao alcance do agora. As emoções são mais do que simples respostas aos acontecimentos do dia a dia, elas são verdadeiros amplificadores da frequência que cada pessoa emite para o universo. A expansão vibracional, abordada anteriormente, se fortalece quando a energia emocional entra em sintonia com os pensamentos e intenções. É nesse ponto que a manifestação ganha intensidade, porque a emoção funciona como combustível que dá vida àquilo que foi inicialmente imaginado. Cada emoção possui uma vibração própria. O medo, a culpa e a ansiedade emitem frequências mais densas, que tendem a atrair situações que refletem esses mesmos estados. Já emoções como alegria, confiança e amor produzem uma frequência elevada, capaz de alinhar o campo energético com experiências mais expansivas. Esse é o elo fundamental entre emoção e manifestação. O universo não responde apenas ao que você pensa, mas, principalmente, aquilo que você sente de forma consistente. Muitas vezes, as pessoas afirmam desejar mudanças em suas vidas, mas mantêm emoções desalinhadas com esses desejos. Por exemplo, alguém pode querer prosperidade financeira, mas nutrir sentimentos constantes de escassez e preocupação. Essa discrepância cria um campo vibracional que dificulta a materialização, pois a energia emitida não sustenta a intenção declarada. Quando a emoção contradiz o pensamento, o universo capta a vibração mais intensa, que geralmente vem do sentir. É por isso que cultivar emoções alinhadas ao que se deseja é tão essencial. Não se trata de ignorar sentimentos desafiadores, mas de aprender a transformá-los em impulso para estados mais elevados. Uma prática simples é a visualização associada à emoção. Imaginar-se já vivendo aquilo que deseja, sentindo no corpo e no coração a alegria, a gratidão e a satisfação dessa realidade. Esse exercício envia uma mensagem clara ao universo de que essa vibração já faz parte de você, antecipando a manifestação. A física quântica ajuda a compreender esse processo ao mostrar que a energia responde ao observador. O campo emocional atua como uma lente através da qual a realidade é moldada. Quando você olha para a vida com um estado emocional elevado, a percepção se expande e novas possibilidades se tornam visíveis. Em contrapartida, quando a emoção está presa a padrões de medo ou insegurança, o campo perceptivo se estreita, limitando as opções disponíveis. Outro ponto importante é a consistência emocional. Não basta sentir entusiasmo ou gratidão por alguns instantes e depois retornar a padrões antigos de preocupação. A manifestação sólida ocorre quando a emoção é cultivada de forma regular, tornando-se uma frequência estável no campo energético. É como manter uma chama acesa. Quanto mais atenção e cuidado você dedica a ela, mais forte ela se torna, iluminando todo o espaço ao redor.
O corpo também desempenha um papel essencial nessa conexão entre emoção e manifestação. Emoções elevadas geram respostas físicas positivas, como expansão do peito, relaxamento da respiração e sensação de leveza. Essas reações não são apenas sinais, mas verdadeiras confirmações de que o campo energético está se ajustando a uma nova frequência. Quando o corpo e a mente entram em harmonia, o universo responde a esse alinhamento com experiências compatíveis. A prática diária de cultivar emoções elevadas pode acontecer em pequenos gestos. Dedicar alguns minutos para agradecer, observar conscientemente a respiração ou ouvir músicas que elevem o estado interno são formas de ajustar a frequência emocional. Cada ação intencional fortalece a ponte entre emoção e manifestação, até que esse estado se torne natural, não apenas momentâneo. À medida que esse processo se intensifica, a realidade ao redor começa a refletir as mudanças internas. Situações antes vistas como obstáculos se transformam em oportunidades, pessoas alinhadas surgem no caminho e coincidências significativas se tornam frequentes. Esse é o sinal de que a energia emocional está guiando a criação consciente, trazendo para o plano físico aquilo que foi cultivado no campo vibracional. A conexão entre emoção e manifestação, portanto, mostra que não é suficiente apenas desejar ou pensar em algo. É necessário sentir como se isso já fosse real, deixar que a emoção impregne cada célula do corpo e sustente o campo energético em uma frequência compatível com os resultados desejados. Esse é o segredo para transformar intenções em experiências concretas, unir a força da emoção à clareza da expansão vibracional, permitindo que o universo responda de maneira precisa à energia que você transmite. Elevar a vibração não é um processo que depende de grandes rituais ou transformações drásticas, mas de práticas consistentes que, realizadas diariamente, ajustam o campo energético de forma gradual e poderosa. Depois de compreender a relação profunda entre emoção e manifestação, o próximo passo é trazer esse conhecimento para a vida prática, incorporando ações simples que consolidam o estado vibracional desejado. A primeira prática fundamental é a respiração consciente. Grande parte das pessoas respira de maneira superficial, sem perceber que a respiração é um dos canais mais diretos para alinhar mente, corpo e energia. Reservar alguns minutos por dia para inspirar profundamente, segurar o ar e expirar lentamente cria um estado de presença que dissolve tensões e abre espaço para frequências mais elevadas. Essa simples atitude ajusta o corpo a um ritmo mais harmônico, permitindo que emoções positivas encontrem terreno fértil para florescer. Outra prática poderosa é a meditação direcionada. Ao silenciar a mente e observar os pensamentos sem se prender a eles, a energia começa a se reorganizar de forma natural. Com o tempo, essa prática abre espaço para que a intuição se manifeste com mais clareza. Meditar não significa esvaziar completamente a mente, mas sim criar um espaço onde pensamentos não controlam, apenas passam. Nesse silêncio, sentimentos de paz, gratidão e confiança emergem com força, elevando a vibração a níveis que influenciam diretamente a realidade. A gratidão diária é outra chave essencial. Ela pode ser cultivada através de um diário, no qual se escrevem 3 ou mais coisas pelas quais se é grato a cada dia. Ao direcionar o foco para aquilo que já existe de positivo, a frequência emocional se ajusta automaticamente para estados de abundância e satisfação. Pequenos gestos, como agradecer mentalmente pela água que se bebe ou pela luz do sol que aquece a pele, reforçam esse estado vibracional elevado e o tornam constante. O contato com a natureza também atua como uma poderosa prática para elevar a energia. Caminhar descalço na grama, observar o movimento das árvores ou simplesmente sentir o vento no rosto reconecta o corpo ao fluxo natural do universo. A natureza vibra em harmonia constante, e ao se expor a esse ambiente, o campo energético humano tende a se alinhar a essa frequência equilibrada. Esse contato não precisa ser demorado. Alguns minutos por dia já são suficientes para restaurar o equilíbrio interno. Outro hábito transformador é o uso consciente da música e dos sons. Cada frequência musical carrega um tipo de energia, e escolher sons que elevem a vibração pode alterar completamente o estado emocional em poucos minutos.
Sons da natureza, músicas que inspiram ou frequências específicas, como os 432 Hz, ajudam a expandir o campo vibracional. A audição intencional de sons positivos não apenas muda o humor, mas também influencia diretamente os padrões energéticos que moldam a experiência externa. O corpo físico também precisa ser cuidado, pois ele é o canal por onde a energia se expressa. Práticas como alongamento, yoga ou simplesmente caminhar com consciência ajudam a liberar bloqueios e ativar o fluxo energético natural. O movimento corporal não se limita ao aspecto físico. Cada gesto consciente cria espaço para que a energia circule com mais fluidez, dissolvendo estagnações que poderiam impedir a elevação vibracional. A alimentação consciente se soma a esse processo. O que se ingere não é apenas combustível para o corpo, mas também uma forma de energia que influencia diretamente a frequência pessoal. Alimentos naturais, vivos e ricos em nutrientes elevam o campo energético, enquanto aqueles processados ou carregados de toxinas tendem a densificar a vibração. Comer com presença, saboreando cada alimento e reconhecendo sua origem, fortalece ainda mais a conexão com frequências mais elevadas. Visualizações criativas são outro recurso valioso. Dedicar alguns minutos para imaginar-se vivendo situações de plenitude, prosperidade e harmonia cria uma ponte vibracional entre o presente e a realidade desejada. Quando essa prática é associada a emoções intensas, como alegria ou gratidão, o campo energético se fortalece de forma ainda mais sólida. A mente não distingue claramente entre o real e o imaginado quando a emoção está envolvida, e isso abre espaço para que novas possibilidades sejam atraídas com maior facilidade. As palavras e pensamentos escolhidos ao longo do dia também têm grande impacto. A mente emite frequências constantemente, e a escolha de pensamentos positivos, frases construtivas e declarações de poder fortalece a vibração pessoal. Práticas como repetir afirmações alinhadas a objetivos, ou mesmo evitar expressões negativas no cotidiano, criam um campo mais limpo e favorável à manifestação. Por fim, é essencial cultivar relacionamentos saudáveis. A energia compartilhada com outras pessoas influencia diretamente a vibração individual. Estar em contato com pessoas que estimulam, inspiram e apoiam fortalece a frequência pessoal, enquanto ambientes de conflito ou negatividade tendem a drená-la. Escolher com consciência os círculos de convivência é parte crucial para sustentar práticas de elevação vibracional. Todas essas práticas, quando integradas no cotidiano, criam uma base sólida para manter a vibração em níveis elevados. O segredo não está em buscar perfeição, mas em dar pequenos passos diários que somados geram uma transformação profunda. O campo energético, constantemente alimentado por esses hábitos, se fortalece e atrai novas realidades alinhadas àquilo que já pulsa internamente. A realidade que vivemos é, em grande parte, resultado daquilo que cultivamos em nosso campo invisível: pensamentos, emoções, crenças e intenções. Tudo que parece sólido e concreto começa como uma ideia, uma vibração, uma energia sutil que ganha forma à medida que é nutrida e direcionada. Quando entendemos esse processo, percebemos que não somos apenas espectadores da vida, mas co-criadores ativos, capazes de transformar o invisível em experiências palpáveis. Esse processo começa no nível interno. A mente, quando alinhada a emoções elevadas, funciona como uma antena capaz de emitir sinais para o universo. Cada pensamento carregado de sentimento cria ondas que se propagam no campo energético ao redor, interagindo com possibilidades ainda não manifestadas. Assim, aquilo que hoje é apenas uma visão interna, se mantido com consistência, encontra caminhos para se tornar parte do mundo físico. A ciência quântica e as tradições espirituais convergem nesse ponto. O campo invisível não é vazio, mas cheio de potenciais que podem ser ativados. Para que esse potencial se torne concreto, é necessário fortalecer a clareza da intenção. Uma mente dispersa, que alterna entre desejos contraditórios, envia sinais confusos que não encontram direção. Já uma intenção firme, alimentada por emoção e crença, cria um caminho energético consistente que o universo responde. Isso significa que, antes de esperar resultados externos,
é preciso cultivar coerência interna. Ao definir com clareza o que se deseja e sustentar esse desejo com emoção genuína, a energia começa a se organizar para transformar essa intenção em experiência. A visualização é uma ferramenta poderosa nesse processo. Quando a mente cria imagens vívidas de uma realidade desejada, e essas imagens são acompanhadas de emoções correspondentes, o cérebro e o corpo começam a agir como se aquela realidade já fosse possível. Essa prática cria um estado vibracional que atrai circunstâncias e oportunidades alinhadas àquilo que se imagina. Mais do que imaginar, é sentir-se dentro da nova realidade, como se ela já fosse parte da vida. Esse estado vibracional se torna uma ponte entre o invisível e o concreto. Outro aspecto essencial é a ação inspirada. Criar novas realidades não significa esperar passivamente que tudo aconteça de forma mágica. A ação é a manifestação física da intenção energética. No entanto, não se trata de agir com esforço excessivo ou forçado, mas de estar atento às oportunidades e sinais que surgem quando o campo vibracional se expande. Muitas vezes, pequenas escolhas, uma conversa inesperada ou uma decisão aparentemente simples são os pontos de partida para grandes mudanças. Estar em sintonia com a própria energia permite reconhecer esses momentos e agir no fluxo. O desapego também desempenha um papel importante nesse processo. Quando a mente se prende à ansiedade de ver resultados imediatos, a energia se torna densa e cria resistência. Soltar o controle, confiar no tempo do universo e manter a vibração elevada são atitudes que facilitam a manifestação. O desapego não significa desistir, mas sim permitir que o fluxo universal organize as circunstâncias de maneira mais ampla do que a mente limitada poderia planejar. É nesse espaço de confiança que o invisível encontra liberdade para se mover em direção ao concreto. Outro ponto é a coerência entre pensamento, palavra e ação. Muitas pessoas desejam uma realidade diferente, mas continuam reforçando crenças limitantes no discurso ou se comportando de forma contrária ao que afirmam querer. Essa incoerência cria ruído no campo vibracional e dificulta o processo de manifestação. Quando o pensamento é positivo, a palavra é construtiva e a ação é alinhada, a energia se fortalece e se torna uma força magnética capaz de atrair experiências correspondentes. O ambiente também influencia diretamente esse processo. Estar cercado de estímulos que reforçam a nova realidade desejada fortalece a vibração. Isso pode incluir desde o espaço físico, como organizar o ambiente para refletir prosperidade e harmonia, até as pessoas com quem se convive, que podem apoiar ou enfraquecer a frequência que se busca manter. Ajustar o ambiente é como preparar o terreno fértil para que as sementes do invisível cresçam e floresçam no concreto. Ao integrar essas práticas no cotidiano, o processo de manifestação se torna natural. A vida deixa de ser percebida como algo que acontece de forma aleatória e passa a ser vista como um reflexo daquilo que se constrói no campo interno. Cada pensamento consciente, cada emoção cultivada e cada ação inspirada são tijolos que constroem a ponte entre o invisível e o palpável. No final, criar novas realidades é menos sobre controlar o mundo externo e mais sobre transformar o mundo interno. Quando a vibração é elevada, as emoções estão alinhadas e a intenção é clara, o invisível não permanece distante. Ele se manifesta no concreto como experiências, oportunidades e encontros que refletem exatamente a frequência que se sustenta dentro de si. Essa é a essência da cocriação consciente, compreender que o universo responde à vibração que emitimos e que, ao ajustá-la, abrimos portas para uma vida repleta de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Se este conteúdo fez sentido para você e ajudou a compreender como transformar o invisível em realidade, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários como você tem aplicado essas forças em sua vida. Sua participação ajuda a expandir essa energia e a fortalecer ainda mais nossa jornada coletiva.